Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor. Pessoal, preparados para a aula? Alguma dúvida das matérias anteriores? Professor, Oi, professor, pode falar. por que só as células elas mudam? Os leucócitos, eles nunca mudam. Não, o leucócito ele já sai da medula óssea já na sua maturação final. Ah, é? Isso. Aqui nesse momento, as células epiteliais, elas sim vão fazer, as células da ectocervice, elas sim vão promover uma maturação, né? Começa com basal, depois intermediária e por fim Diário e depois superficial. madura. Entendeu? Ah, tá. Elas vão sofrer essa coisa. E eles já saem. Os leucócitos, eles não têm nenhum tipo de maturação nesse local. Entendeu? Eles já saem da medula óssea no seu estágio final. Ah, entendi. Tá bom? E as células não, elas saem elas saem na fase basal, por exemplo. Isso. As células do tecido da ectocervice, elas começam como basais, vão para intermediárias e, por fim, superficiais. Ah, Entendeu? tá. Agora entendi. É porque você falou assim que eles não mudam, aí eu fiquei assim, por que eles não mudam, né? Uhum. Ah, tá. Porque só as células mudam e eles não. Não, eles mantêm Mudam. sempre já no seu estágio adulto. Ah, só que eles já saem modificados, né? Sim. Uhum. Ah, entendi. Claro que eles modificam, só que eles não se modificam lá. Exatamente. Tá, tá, Já tá as bom. células da endocérvice, elas não têm nenhum tipo de maturação também, da endo, que são as células colunares. Ela só tem uma camada de células na endocérvice e é isso, Hum. entendeu? Terminou o ciclo de vida dela, ela é desprezada e já entra outra no lugar dela, entendeu? Ah, elas não. Na endo. Ela, então ela não tem ciclo de vida, não? Não, ela Ela, não ela. tem nenhum tipo de, ela não tem outros tipos de células. Só tem ela. Ah, sim. É a característica desse tipo de célula, Ah, entendi. tá? Uhum. Mais alguma dúvida? Quer Não. alguém que está aí? Deixa eu ver quem está aqui agora. Dayana, Eliane, Fabiola, Juliana. Ectocervice. Bom, vamos só relembrar aqui então, né? Na dúvida a gente até abordou esses assuntos, né? Nós temos principalmente, né, dentro do tecido do colo do útero, dois grandes tipos de células, dois grupos, né? Que são os grupos da ectocervice e o grupo da endocérvice. O grupo da ecto, deixa eu puxar um slide aqui anterior. Aqui no comecinho tem. Ó, vocês estão vendo meu mouse aqui? Sim. Então, o grupo da ectocervice, ele está nessa localizada aqui, ó. Está localizado aqui, onde eu estou passando o mouse. É essa parte mais externa do colo do útero.
Então, essa parte aqui do colo do útero é chamada de ectocervice. Já a endocervice é essa parte mais central aqui, ó. E aí Mostra aí que você serve de novo. eu acabei falando, eu acho que eu me confundi. Desculpa. Aqui na parte central é a endocervice, Uhum. tá bom? Então aqui vai ser onde estão situadas as células colunares, né? Deixa eu passar aqui, ó. Células colunares. Isso. Célula profunda. Aqui, ó. São essas células aqui que estão no tecido da endocervice. Então elas são apenas uma camada de células e elas são o único subtipo dela dentro desse grupo. Por quê? Porque na ectocervice nós temos 3 tipos de células, que aí são essas aqui, ó. Ó, nesse slide que representa bem. Aí Então mostra aqui, naquela imagem, professor, no útero, a, a, a ectocervice. É aí? ó, Mostra a ectocervice aí para mim. eu vou circular aqui, eu vou riscar aqui, ó, no slide. A ectocervice, peraí. A ectocervice é essa região aqui, ó. Que eu circulei. Aqui é ectocervice de um lado, ectocervice do outro. Correto? Ah, uhum, Essa região externa aqui. uhum, Já a endocervice é essa região aqui, ó. uhum. Aqui tem um orifíciozinho e aí dentro dele é a região da endocervice. Perfeito. Então, na endocervice, a gente tem as células colunares, que é aqui dentro, é uma camada de célula. E na ectocervice, a gente tem esses 3 tipos de células, que são, ó, deixa eu riscar aqui também. Basal, intermediária. Então, ó, olha aqui no lado esquerdo do slide. Então, essa camada aqui, ó, que eu estou colocando, elas são representadas são as células basais, né? Basais. Geralmente, as células basais, ela tem uma, duas, até 3 camadas de células basais. Aí ela vai evoluindo, né? Com o passar do tempo, ela passa a se chamar célula intermediária, que são essas células aqui. Então ela vai nesse sentido aqui, ó. Deixa eu botar uma setinha melhor. A célula da ectocervice, ela vai migrando para essas regiões aqui, ó. Da parte basal, passa para intermediária e de intermediária para superficial. Ela tem esse fluxo. Entendeu? Então, depois que ela passa a ser basal, ela vai para a intermediária, que é essa região do meio aqui. E aí depois, né, não tem um tempo específico. Depois ela passa para a região superficial, que é esse tipo de grupamento celular aqui. Então essa primeira imagem aqui, ela é de um corte histológico, né, como que está realmente no corpo da mulher. Se a gente for fazer um raspado, aí a gente olha nessa lâmina central aqui, ó. Aqui. Aqui nós podemos identificar uma célula basal. Então, olha como é que ela é mais gordinha. Ela é mais cheinha, ela é menor, né? Olha o tamanho do núcleo dela, um núcleo grande.
né? Ocupa grande parte do citoplasma da célula. Já a célula intermediária, ela já vai aumentando um pouco de tamanho. O citoplasma aumenta, né? Ó, compara o citoplasma da basal, que é essa que eu circulei, com essa intermediária aqui que eu estou circulando agora. O tamanho dela está maior. Já o núcleo ele é inversamente. Ó, o núcleo está nesse tamanho aqui. Opa. O núcleo ele vai diminuindo da célula basal para a célula intermediária. E aí, quando a gente vai para a célula superficial, isso aumenta ainda de tamanho, né? A célula ela fica maior, o citoplasma, e o núcleo diminui mais ainda. Então, tem esse movimento dessa maturação celular. Não tem cenoura aí, hein, ouviu? Então, assim, esse aqui foi só um resumo, né, da aula anterior. Se vocês quiserem ver mais aprofundado, assistam no YouTube a aula anterior, que a gente, do sábado passado, que aí nessa aula eu explico mais aprofundado as características de cada uma e tudo que está relacionado a elas, tá bom? Deixa eu voltar onde eu parei da aula passada. Cadê? Aqui. Eu parei aqui. Então aqui, ó, tem um resumo final dessas células, né? Célula basais também podem ser chamadas de parabasais, mas depende da literatura. As basais, observa que elas têm um tamanho de 20 micrômetros, aí da intermediária passa de 30 para 40 e a superficial passa para 50. Então, o citoplasma dela, ela vai aumentando com o passar da sua maturação. E aí o núcleo, ele é inversamente. Ó, o núcleo ele tem 12 a 14 na célula basal, aí diminui para 10 a 12 e na superficial de 5 a 8. Já as células colunares, ou células cervicais, né, cilíndricas, elas não têm nenhum tipo de maturação. Então, esse vai ser o único tamanho dela, tamanho e altura, que vai ser de 25 a 30 e um diâmetro de 8 a 10, com um núcleo de 10 a 12 micrômetros, perdão. Então, as células cilíndricas, elas não sofrem nenhum tipo de alteração no seu tamanho. Ela nasce colunar e vai se manter assim nesse tamanho para sempre. Entenderam? E assim também com a mesma ideia são das células endometriais. As células endometriais, eu informei na aula passada, elas estão acima da endocérvice. Então, deixa eu só, para vocês tentarem entender aqui, ó. Ó, aqui está a endocérvice, as células endometriais estão nessa localização aqui, ó, no endométrio. Então, ela está acima do colo do útero. São células raras de aparecerem no preventivo, na biópsia, porque não é comum, né? Não é tão comum elas aparecerem. É mais quando a mulher está recentemente teve alguma menstruação, né? Algum pico hormonal, né? Mas elas podem aparecer também no preventivo.
E aí, gente, nós temos aqui alguns elementos fora das células que a gente estava comentando, que também aparecem no preventivo. São elas hemácias, leucócitos, linfócitos, até histiócitos, muco, espermatozoides e microflora. Então, isso também deve ser relatado dentro do laudo, né, dentro da análise do exame. Então, vamos falar um pouquinho delas a partir de agora. As hemácias, né? Hemácias ou eritrócitos são pequenas, arredondadas ou ovais e desprovidas de núcleo. É igual uma hemácia da hematologia. Elas podem aparecer intactas ou lisadas. Ó, nessas duas imagens a gente consegue diferenciar bem uma hemácia intacta, que são essas vermelhinhas. Já nessa aqui ela já está mais borrada, né? Já está mais comprometida. Então elas tomam também uma coloração avermelhada, né, característica do sangue, ou alaranjada devido à hemoglobina. Né? Então, quando ela é corada no Papa Nicolau, ela adquire essa cor vermelha ou laranja. E elas podem ser encontradas em coletas citológicas do 1º ao 10º dia do ciclo da mulher, devido ao sangramento menstrual. E quando o ciclo da mulher, ciclo menstrual, ele se inicia a partir do sangramento. Né? Então, quando a mulher começou a sangrar, ela está iniciando um ciclo menstrual. Então, ela desde do 1º dia até o 10º, pode aparecer ainda algum resquício de hemácias no preventivo. E aí, gente, as hemácias nesse sentido, alguém sabe me dizer qual que é a importância da hemácia dentro do exame preventivo? Alguém? Alguém pode me responder? Eu não sei. Pessoal, as hemácias, elas têm uma função única no preventivo, que é comprometer a amostra. É contaminar a amostra. Por quê? Porque a hemácia aqui, ela não tem nenhum interesse clínico, né? A hemácia, ela, quando está em grandes quantidades, ela se sobrepõe às células que a gente tem interesse. Então, observa aqui, ó. Vamos desenhar aqui. Deixa eu circular essa hemácia aqui, ó. Por exemplo. Ó, nesse caso aqui não está tão explícito, mas tem hemácias aqui que estão tapando essa parte da célula, concordam? Ó, tem hemácia aqui que está tapando a célula. Então, nessa imagem, assim, não está tão agravante, assim. Mas tem casos que as hemácias, elas ocupam grande parte da célula, da lâmina. Então, eu não consigo visualizar o que eu quero ver. Entendeu? Ela fica na frente e aí eu não consigo ler o que eu estou querendo. Entenderam? Aí eu falei com o Zé, deixa eu sair do Enem em todo lugar. Cortei o áudio de uma aluna aqui. Então, as hemácias, elas comprometem a qualidade da amostra, porque eu não consigo, elas vão se sobrepor, elas vão ficar na frente das células que eu quero ver, que são as células da ectocervice, da endocervice, entenderam? Então,
se elas ficam na frente, eu não consigo visualizar o que eu estou precisando, que são células cancerígenas, né? É essa a finalidade do preventivo. É identificar células cancerígenas ou células que estão indicando um futuro câncer, né? Então, quanto menor a quantidade de hemácias, melhor vai ser a qualidade do preventivo. Entendeu? Uhum. Gente, só um minutinho que eu vou ter que atender uma ligação. Só um minutinho, por favor. Vou ficar aqui. Leva ela pra cozinha. Está dentro do guarda-roupa. Deixa lá em cima, não? Achou? Gente, eu tô na dúvida se o áudio tá ligado ou não. Hum. Hoje ele não vai ficar no relógio, não. Pode preparar as coisas para cozinha, sua caneca foi para trás, trocar de Mas roupa. ele não fica no relógio? Não. Vai cuidar das suas coisinhas, né? Psst, você esqueceu algo. Esqueci o quê? Banguelinho, você esqueceu alguma coisa. Ué, Amada, Gente, dá pra ouvir o áudio aqui? Eu estou te sim. ouvindo. Tá? Estou te ouvindo. Tá bom, obrigada. Nada. Conta um segredo aí pra gente. Achou? Não, é porque eu ia falar na hora que ele tava perguntando, só que eu tava na dúvida se tava dando pra ouvir. Foi? Eu ia responder na hora que ele tava perguntando, só que eu tava na dúvida se alguém tava ouvindo. Vou colocar a câmera aqui, vocês vão levar um susto. Ô, Cecília, não pode fazer barulho. Eu estou na aula. Vai. Para, garota.
Ei, pessoal, voltei. Alguém perguntou alguma coisa aí? Eu estava ouvindo? Queria tirar alguma dúvida? Eu gosto quando vocês perguntam para eu saber o que vocês estão entendendo. Porque às vezes vocês ficam muito quietinhos e eu não sei. Alguém perguntou Aí, alguma coisa? Quer saber alguma informação? Então vamos lá então. Então as hemácias elas estão aqui no preventivo, né, para comprometer a amostra. Então, como eu estava falando no raciocínio, quanto menos hemácias eu tenho no preventivo, melhor vai ser a qualidade do material para fazer análise. Porque não vai ter nenhuma hemácia na minha frente e eu vou conseguir ver as células da região ectocervice e endocervice. Tá bom? Então, agora nós vamos falar dos leucócitos. Os leucócitos, eles são esses aqui, né, que tem na hemácia, no slide. Fala muita palavra, acabou trocando as bolas. Então, são alguns desses que a gente tem aqui no slide. Né, podem ser polimorfonucleares e mononucleares. Observe o tamanho, a estrutura deles aqui no slide. Vocês já fizeram hematologia? Sim. Então observem aqui que os leucócitos, eles ficam muito parecidos com os leucócitos de uma hemato, né? Então, a cor deles que muda um pouquinho, né? Que muda um pouco, por quê? Porque na hematologia é uma outra coloração. Alguém sabe o nome da coloração na hematologia? Azul de metileno. Uhum. É o guinça, né? É coloração de grã que a gente faz lá. Então, não, no GRAM é na microbiologia. então tô confundindo também. Ó, vamos lá. Não, é porque a gente só fez mesmo coloração de grã. Uhum. Até mesmo na hematologia, quando a gente fez a mesma coloração. Uhum. Então, na microbiologia, a tradicional coloração é o GRAM. Na hemato, é o guinça. E na citologia, é o Papa Nicolau. Entendeu? Não, mas engraçado, a gente usou a mesma coloração. Não entendi, desculpa. A gente usou a mesma coloração, professor. Mesma coloração de quê? A gente fez um tipo só de coloração, professor. Nas duas matérias, a gente usou um tipo só de coloração. Entendi. A gente só aprendeu um tipo de coloração, que foi essa que a gente te falou, entendeu? Entendi. Não, tudo bem. Mas, assim, o importante, independente da coloração que vocês vão aprender ainda, que vocês vão estudar, o que vocês precisam entender é o seguinte, é que o neutrófilo, o leucócito, que são essas células aqui, ó, leucócito, 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 ele vai sempre ter essa formação, essa forma, ó, sempre com as bolinhas, né, esse citoplasma límpido, né, limpo, né, em alguns momentos pode estar mais grosseiro, né, mas o que vocês têm que entender e gravar na mente de vocês é a questão dos núcleos. Olha a quantidade de núcleos, ó, nessa célula. 1, 2, 3, né? Nessa aqui tem 4. 1, 2, 3, 4. Nessa aqui tem 4 também, parece. Então, são estruturas de leucócitos polimorfonucleares.
né? Na hematologia, a gente até diferencia eles, né? Como neutrófilo, eosinófilo, linfócito e tudo mais. Só que na citologia, eu não faço essa diferenciação no laudo. O que eu preciso Ah, verificar é a presença ou não de leucócitos. Entenderam? Então, assim, eu até consigo nessa imagem aqui identificar que esse aqui é um polimorfo, que esse aqui parece um linfócito, né? Para quem é da área já consegue identificar, mas eu não preciso ter essa preocupação na citologia, entendeu? tá. O que eu preciso relatar no laudo é a presença ou não de leucócitos, que são todas essas células que estão aqui nessa imagem, entendeu? E aí, independente de coloração, independente de cor que ela tenha, seja no GRAM, seja no Guinça ou no Papa Nicolau, ou em outra coloração, o leucócito ele vai ter sempre essa forma que vocês estão vendo, entendeu? Ah, Então, gravem que não. isso aqui vai ser leucócito no Papa Nicolau, no GRAM e no Guinza, entendeu? Então, essa imagem também, ela fica muito fácil da gente identificar para quem é da área de hematologia, né? Quais são o subtipo, né, do leucócito, porque a gente está na objetiva de 100. A imagem está bem aproximada. Só que o preventivo, ele não é lido na lâmina de 100, na objetiva de 100. Ele é lido na objetiva de 10. Então, ele fica muito, muito mais afastado. Entenderam? Vocês estão ouvindo aí, gente? Estão vendo? Estão entendendo? Uhum. Então, quando eu observo na objetiva de 10, essa imagem ela está assim 10 vezes mais longe. Então, eu não consigo ter essa nitidez que está nessa imagem agora, entendeu? Ó, deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem mais afastada, né? Essa aqui não. Essa aqui é um estiócito, né? Que também é um tipo celular, né? Ele faz parte do sistema monócito macrófago. Sua forma é bastante variada, com citoplasma claro, e ele é basófilo e espumoso. Ele tem uma estrutura parecida com arredondada ou riniforme. O que é riniforme? Parecida com um rim nosso. Então, olha aqui, é uma imagem mais afastada. Aqui a gente fica um pouco, não fica tão claro assim se é polimorfo, se é neutrófilo, se é linfócito ou outro tipo de leucócitos. Então, não é interessante para a gente diferenciar esses leucócitos, entendeu? Então, Entendi. na citologia, a gente só relata assim, presença ou não de leucócitos. Já na hematologia, por exemplo, que é um outro exame, é um outro setor, né? Nesse exame, o foco é os leucócitos. São os leucócitos, são as hemácias, né? Bem diferente do preventivo. Aí tem que identificar um a um, tem que identificar quem é quem. Exatamente. Na hematologia, a gente diferencia os leucócitos, né, entre neutrófilo, eosinófilo, basófilo, É isso aí. Aí monófilo. tá tudo misturado. Aqui está tudo misturado. E eu não preciso diferenciar eles quem é quem aqui. Eu só Aí falo. só fala que é polimorfo. Entendi. Polimorfo. A Joyce está com dificuldade para entrar na aula. Quem? A Joyce botou no chat. Verifique a conexão. Não sei. Daqui a pouco ela entra, tá quase acabando eles. Faltam 3 minutos, 4 minutos. Vocês conseguem ver o tempo que está restando?
Aparece. Não, já ficou pelo menos. Ah, tá. Então aqui a gente tem as estruturas dos polimorfonucleares, que a gente consegue identificar os núcleos dentro da célula, né? E os estiócitos. São as duas formas que a gente pode classificar os leucócitos, polimorfo e estiócito. Tá bom? Mas quando eu falo polimorfo nuclear, é o quê? É uma célula que tem vários núcleos. E aí, quais são as células os leucócitos que têm vários núcleos? Quem sabe me dizer? Galera da Hemato aí, quem pode me dizer? Vários núcleos. Isso. Dentro da hemato? Neutrófilo segmentado? Tem neutrófilos segmentados. Uhum. Isso aí. Ah, É o leucócito neutrófilo, ou segmentado, né? Mesmo nome. Tem o eosinófilo. Né? Então, assim, a gente não consegue aqui diferenciar se ele é um segmentado ou se ele é um eosinófilo, por exemplo. Então, por quê? Porque não é a cor do Ginza, da coloração de hematologia. Aqui os leucócitos eles ficam todos nessa cor aqui, ó. Todos nessa mesma cor. Então a gente não consegue diferenciar. Laranjado. Exatamente, o eosinófilo é laranja. Aqui ele não fica laranja, então não permite essa classificação de leucócitos. Então, ó, existe também o estiócito multinucleado, que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Que é como se os estiócitos, eles se juntam, né, eles formam uma grande célula, né, pode ter 3 até 100 núcleos, ou até mais. Né, e eles são encontrados em casos de colpite e cervitite senil, ou pós-radiação. Então, essa estrutura também pode aparecer, não é tão comum, entendeu? Mas pode aparecer no preventivo. Então, aqui, ó, mais alguns exemplos, né, de estiócitos. Olha como é que eles ficam bem grandes, né? Ó, aqui, por exemplo, é um estiócito comum. E aqui é um estiócito multinucleado. Olha a diferença de tamanho, né? Eles vão se juntando e vão aumentando de tamanho. E também pode ter a muco, né? Muco. O que é muco? Ela pode ter dois aspectos. Verde homogêneo ou transparente, né? E arroxeado, que ele é espaço com formações filamentosas. O muco ela faz parte do material vaginal. Então ela aparece, né, acompanha o meu mouse aqui. Essa estrutura que fica assim ao redor da lâmina. Né? Ela não tem uma